Boa tarde, meus irmãos, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos que estão presentes, aqueles também que nos acompanham pela Rádio Missões e os que estão também nos assistindo pelas redes sociais. Nós passamos 4 semanas buscando a Deus em ações de graças pela família. E eu queria encerrar este mês de maio, mês da família, trazendo aos irmãos uma palavra relacionada à gratidão. Nada mais justo do que uma mensagem sobre gratidão, por Deus ser tão amoroso para conosco, para com nossas famílias. O título da mensagem é Uma Vida Moldada pela Gratidão. E eu peço aos amados que abram a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 107. Salmos, capítulo 107, do versículo 31. Nós faremos uma leitura do verso 31 ao 33, que diz: Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na assembleia do povo e o glorifiquem no conselho dos anciãos. Então, aqui nós vemos uma convocação a que se renda graças ao Senhor, ou melhor, que se louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas. Em algumas traduções, a palavra render é louvar. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo e glorifiquem-no na assembleia dos anciãos. Louvor, exaltação e glorificação. Aqui, este salmo é chamado de o Salmo dos Resgatados. O salmista está aqui apresentando pessoas perdidas, famintas, aflitas, enfermas, em tempestades e desespero. Em todas as situações, você observa que nesse salmo aqui aparece um refrão. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. E é lindo ver como Deus responde ao seu povo. O seu povo, devido aos pecados, devido à sua frieza de coração, se afastava de Deus e eram oprimidos pelos seus próprios pecados. E na sua angústia clamavam ao Senhor por socorro. E Deus descia em seu socorro. Deus não apenas salva, mas Ele exige resposta. Uma resposta de um coração que se expressa em 3 dimensões. Na gratidão pública, na gratidão contínua e na gratidão congregacional. Muitos desejam bênçãos de Deus. Todos são apaixonados pelas bênçãos de Deus. Vivem ansiando que Deus abençoe. Mas poucos cultivam uma vida de reconhecimento destas bênçãos que Deus lhes concede. Por mais bênçãos que Deus lhes conceda, mais pedido lhes sai dos lábios, como se o que já receberam não significa nada. Mas quando faltava, muito se clamava. Quando se recebe, agora se coloca um novo pedido à frente e esquece o que Deus já respondeu.
Na teologia reformada, nós entendemos que a gratidão não é a causa da salvação. Você não é salvo porque é grato a Deus. Mas, na verdade, a gratidão é um fruto inevitável da salvação. Aquele que foi salvo de verdade, ele tem um coração completamente cheio de gratidão. O Catecismo de Heidelberg, ele organiza a vida cristã em 3 etapas. Primeira etapa é a miséria. Você estava em miséria e condenação. A segunda etapa entra a redenção de Cristo, salvando a sua vida. Mas não para por aí, porque você entra para uma nova etapa, que é a de gratidão a Deus. Se você não reconhece o seu estado de miséria, é porque você ainda não foi redimido. Se você não é grato, é porque você também pode não ter sido redimido. A gratidão é necessária e ela é um acessório da fé, muitos dizem. Mas, na verdade, ela é uma expressão evidente da fé de Deus. Não é que ela complementa, mas ela está dentro da fé. Uma pessoa salva pela graça aprende a viver, olhando menos para o que falta e olhando mais para o que Deus já fez. Para esse Deus que tem lhe sustentado. Por isso que o coração dessa pessoa é cheio de gratidão. Então, a primeira parte do nosso sermão, dividida em 3. A primeira é que vida de louvor a Deus vem pela observação de suas maravilhas. Deus sustenta você e você vê o quão isso é maravilhoso. Então você passa a louvar a Deus. Louvem ao Senhor pela sua bondade. É o que o Salmo está dizendo. Ele é bondoso? Você reconhece Ele como um Deus bondoso? Ou você o reconhece como um Deus faltoso? Porque se Deus está em falta para com você, não vai haver gratidão e ainda vai haver murmuração, insatisfação. Mas a vida de louvor a Deus vem pelas suas maravilhas, o reconhecimento de suas maravilhas. Louvem ao Senhor pela sua bondade. A palavra hebraica aqui, louvem, é derivada de yadá, que significa reconhecer, confessar, agradecer, declarar publicamente. Não é só um coração grato, isso é muito bom, mas não é aquela coisa oculta, vergonhosa, tímida, que não consegue expressar o que se está sentindo no coração. Não é um mero sentimento interno, é gratidão expressa, sentimento, produzindo emoção, que produz ação. Assim é a vida daquele que reconhece as maravilhas do Senhor. Ele sente o quanto Deus é bom. Mas ele não consegue ficar só em sentimentos. Ele começa a expressar os sentimentos em emoções. Sua expressão facial muda, seus gestos mudam. Ele se comporta depois como uma pessoa grata. E no pensamento hebraico é isso. Louvor é reconhecer publicamente aquilo que Deus vem fazendo na sua vida. E observe o que o texto não está dizendo também. Não olhe só para o que o texto está dizendo, veja o que o texto não diz. O texto não diz, louvem ao Senhor quando entenderem tudo. Ou, louvem ao Senhor quando a vida estiver estável. É louvar ao Senhor sempre pela sua bondade. Ah, mas estão acontecendo coisas ruins na minha vida. E daí? Por causa disso, Deus deixou de ser bondoso? O atributo de bondade de Deus sumiu porque você está sentindo algum desconforto, alguma dor? Deus mudou em sua fidelidade para com você só pelo teu sofrimento? É isto. Por isso que o Salmo está dizendo, louvem
ao Senhor pelas suas maravilhas. Até os teus problemas são maravilhas da parte de Deus para te moldar, para te fazer crescer. Mas louvem ao Senhor sim, porque a bondade dele não muda. A sua providência é permanente, a sua graça é contínua, a sua fidelidade não falha. A doutrina da providência ensina que nada acontece por acaso. Não existe acaso. Porque as pessoas que creem no Senhor, confessam o nome do Senhor, por quê? Elas muitas vezes vivem aflitas, ansiosas, deprimidas, amarguradas. Por quê? É porque lá no fundo elas não percebem que estão adorando um Deus chamado acaso, um falso Deus. É como se fugiu do controle de Deus, escapuliu ali o cuidado dele e por acaso você foi acometido do problema que você está passando. Aí você passa a ficar mal. Mas não é assim. Tudo passa pelas mãos soberanas do nosso Deus. Nada escapa do Senhor. Tudo tem que passar por Ele antes de chegar em você. Até Satanás precisa passar por Deus antes de chegar em você, mas ele não passa por Deus sem que Deus diga, vá. Foi o que aconteceu com Jó. Será que Satanás não tinha a maior vontade de afligir Jó? Era o desejo do coração do diabo o tempo todo, mas ele não tinha autorização para isso. Até o dia que Deus disse, vá e tire tudo que ele tem, mas não toque nele. E depois vá, toque nele, mas não lhe tire a vida. Mas observe, para chegar em Jó, precisou antes passar por Deus. João Calvino, ele escreveu o seguinte: a ingratidão é uma monstruosidade, pois fecha os olhos para as misericórdias de Deus derramada diariamente. É uma monstruosidade. Um coração grato é necessário. Quantas misericórdias Deus derramou hoje sobre sua vida? Tem como você enumerar? Respiração, cognição, família, salvação, perdão, sustento, proteção. E quantas já passaram desapercebidas? E mesmo assim Deus continua sendo fiel. Não é para ter um coração cheio de louvor? Louvor público ao Deus Todo-Poderoso, mostrando o quanto você é grato a Ele em todo o tempo e não só quando as coisas estão indo bem. Imagine uma pessoa que te vê todos os dias agradecendo a Deus, porque as coisas estão indo bem e você, nossa, Deus é maravilhoso e tudo. E quando as coisas começam andando ruim, você se cala. Que louvor é esse? Que confiança é essa? Agora imagine essa pessoa olhando para você e sabendo que sua vida não está nada fácil e você louvando a Deus, engrandecendo a Deus, sendo grato a Deus, apesar de tudo que você está passando. Me diga se isso não é um testemunho firme. Agora entenda, estudos contemporâneos observam algo impressionante. A gratidão, na neurologia, ela faz com que você tenha níveis menores de ansiedade. Faz você reduzir os sintomas depressivos. Você passa a ter menor produção crônica de cortisol, que é o hormônio do estresse. Você aumenta a sensação de bem-estar, melhora o sono, tem maior resiliência emocional. Então veja só, um coração grato, ele já foi programado para trazer bem-estar, apesar das coisas que estejam acontecendo. Deus já programou o teu cérebro para que quando você estiver sendo grato, agradecendo, ao invés de murmurando, as consequências disso seja você se sentir bem.
Pesquisas em psicologia positiva encontraram uma associação entre práticas consistentes de gratidão e uma maior satisfação pela vida. É incrível como Deus programou o ser humano. Quando ele está amargurado por dentro, isso é consequência, muitas vezes, se não for algo biológico, mas é consequência, muitas vezes, da própria vida de insatisfação, da murmuração que ele traz para si. A Escritura já ensinava isso há séculos. Por isso que diz: dai graças por tudo. Dai graças por tudo. Não porque Deus precise do seu reconhecimento, não é por isso. Mas é porque o seu coração precisa lembrar quem é Deus. A alma que agradece, ela respira melhor. A alma que murmura, ela vive sufocada. Observe, 2 homens olhando para a chuva. Um que diz: nossa, que dia horrível, não dá para fazer nada, não dá para sair, não dá, e começa a murmurar. O outro diz: nossa, que chuva tão boa. Deus, com sua misericórdia, está regando a terra e tornando possível a nossa vida, a nossa continuidade neste mundo. Então, isso mostra que é o mesmo céu, a mesma chuva, o mesmo Deus, mas que os corações são diferentes. E aí é que está o coração. A gratidão não altera as circunstâncias, ela altera a forma de ver, a forma de interpretar. É como se ela te desse uma lente para que você comece a enxergar a verdade e não simplesmente aquilo que você sente. Há um perigo na murmuração. A murmuração foi um dos pecados mais repetidos no Israel do deserto. Eles tinham a coluna de fogo, eles tinham o maná, eles tinham a proteção de Deus, a libertação sobrenatural, suas sandálias não se desgastavam, suas roupas ficavam intactas, Deus estava sempre com eles. Mas a única coisa que eles sabiam fazer era murmurar. E a murmuração revelou justamente a incredulidade deles. Porque murmurar, no fundo, é dizer: Deus não está sendo suficientemente bom. Porque se ele fosse suficientemente bom para você, não haveria espaço para murmurar. Como você não consegue enxergar a bondade de Deus, aí vem a murmuração. E quantas vezes fizemos isso assim? E agora nós entramos para a segunda parte, que é uma vida de exaltação a Deus na congregação do seu povo. É necessário. Veja, você precisa louvar a Deus em testemunho, no meio das pessoas. Você precisa declarar isso. Não pode ser só: ai, como eu sou grato a Deus. Não, tem que ser: como eu sou grato a Deus. Olha como Deus é bom. E você publicamente expressar a sua gratidão. Mas também você precisa expressar a sua gratidão exaltando a Deus na congregação do povo de Deus. Exaltem-no na congregação. Isso é uma ordenança. São 3 aspectos. O primeiro, louvem-no, que publicamente, né, no meio das pessoas, e exaltem-no na congregação. E a palavra hebraica aqui para exaltar é homen, elevar, erguer, tornar alto, dar destaque. Louvor e reconhecimento é necessário, mas exaltação é colocá-lo acima de tudo. Se você coloca Deus acima de tudo, ainda que falte tudo que está abaixo de Deus, você continua fiel, continua grato a Deus.
Mas se tem algo no seu coração que é um pouco mais elevado do que a Deus, não falta Deus, mas faltou isso, você se torna ingrato. Porque, na verdade, o teu Deus era aquilo que você desejava tanto. E Deus estava em segundo plano. Quando você coloca Deus acima de tudo, então, ainda que falte tudo, você continua sendo grato. Há uma diferença importante. Alguém pode agradecer a Deus apenas em momentos privados, mas o Salmo diz, na congregação. E fazer o quê? É na congregação. Agora, muitos querem escolher o lugar, querem escolher o tempo, querem escolher o dia, querem escolher as circunstâncias. Se não, não fazem. Tem que ser tal dia. Eu não posso nesse dia, mas eu farei no outro. Então você fica determinando qual é o dia que você vai estar na congregação, engrandecendo, agradecendo, exaltando o nome de Deus. Agora é interessante, porque você não pode fazer isso com o seu trabalho. Você não pode fazer isso com suas programações de passeio. Tudo tem que ser organizado segundo leis, hábitos, costumes, cultura. Por que você não trabalha determinados dias? Porque assim foi determinado por alguém mais elevado que você. Algum superior diz como é que tem que ser as coisas e você vai fazendo. Aí Deus diz, exaltem-me no meio da congregação. E aí você não vem. Aí você escolhe se vem ou se não vem. Aí você faz do seu jeito, como se quem mandasse é você. Porque a fé reformada nunca foi individualista. Agora entenda uma coisa. O lugar onde você planta a ponta do seu pé vai testemunhar contra ou a favor de você. Se você vem plantando seu pé em todos os lugares, menos na congregação dos justos, menos na congregação do Senhor, então aqueles lugares aonde você firmou seus pés, testemunhará contra você no dia de Cristo. Cristo não salvou indivíduos isolados, ele formou um povo. Ele salvou um por um, mas desses que ele salvou, ele formou um povo. Dizer, eu sou igreja, é um erro. Dizer, o Espírito Santo habita em mim, também é um erro. Porque você não é o único que tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo habita na igreja. Se você disser assim, não preciso da igreja, porque o Espírito Santo habita em mim, e eu vou viver a minha vida individual, você está sendo um herege. Porque o Espírito Santo habita no corpo. Não é apenas em um membro. Na verdade, ele habita em você porque você faz parte desse corpo. Porque você é membro desse corpo. Cristo morreu pela igreja, consequentemente morreu por você. Mas é importante você saber que nós somos templo do Espírito Santo. Um povo é o templo do Espírito Santo. E individualmente nós somos pedras desse templo. O cristianismo moderno frequentemente diz, minha fé é só entre mim e Deus. É uma coisa particular. Então não venha me julgar, porque eu estou na minha casa, adorando a Deus, servindo e fazendo do meu jeito. Mas a Escritura diz, exaltem-no no meio do povo. Exaltem-no no meio da congregação. A gratidão precisa ser comunitária. Precisa estar no meio do povo de Deus. O puritano Thomas Edison escreveu, a gratidão é a música do coração regenerado. Então você vem para a congregação porque Deus mandou.
Se Deus tivesse dito, não pise na congregação, você não pisasse. Mas se Ele diz, venha e me exaltem na congregação, o que você está fazendo fora dela? Me diga, por que você escolheu este dia que o povo se reúne para estar fora dela? Se Ele diz, exaltem-me no meio da congregação. Onde existe graça verdadeira, haverá expressão pública desta graça. Agora, quando cantamos sem coração, quando oramos mecanicamente, ou nos reunimos por hábito, é também um erro. Aí você cai no outro lado do erro, porque nós começamos a transformar o culto em formalidade, uma reunião qualquer, como se aqui fosse uma associação comunitária, algo que não tem nada a ver com Deus. Mas o povo redimido precisa falar das maravilhas do Senhor. Ele precisa ter consciência do que está fazendo aqui. Me diga, você tem consciência? O que é que te tira de casa para estar na congregação dos justos? O que tira você? Por que você vem? Você consegue responder a isso? A sua resposta tem fundamento nas Sagradas Escrituras. Por que você sai de casa para o seu trabalho, por exemplo? Existe uma explicação? Por que você procura não chegar atrasado no seu trabalho? Qual o motivo disso? E para um lazer que você se programa tanto, você vai para lá para quê? Qual é o objetivo? Se você não souber o sentido do porquê você faz as coisas, você está vivendo no automático, como se você fosse uma máquina. Mas você precisa ter consciência até para desfrutar, para contemplar aquilo que você está vivenciando. Mas talvez seja por isso que muitos não se preocupam com o culto, porque estejam vindo somente por hábito. Nunca contemplaram, experimentaram, vivenciaram aquilo que é adorar a Deus, é exaltar a Deus. Agora me diga, que testemunho seus filhos têm ouvido dos seus lábios? Que testemunho sua esposa, seu marido têm ouvido? Que testemunho seus vizinhos têm ouvido? Que gratidão eles veem? Que confissão a igreja tem percebido? Porque se você não gosta da igreja, por algum motivo, você não vai gostar no céu. Porque é essa mesma igreja que estará lá. Ah, é redimida, é salva, é santa, é. Mas, enquanto estiverem aqui, é o melhor lugar de santidade que se pode estar. Um sábio pregador, ele já disse o seguinte, que a igreja é como a arca de Noé. Dentro dela fede a esterco, mas fora dela fede a condenação. Então, por mais que seja difícil estar no meio do povo de Deus, aqui é o lugar de salvação. E Deus está nos preparando para o encontro com Ele. E a terceira coisa que nós precisamos observar é que é necessário uma vida de glorificação a Deus na assembleia dos seus ministros. Veja o que diz: glorifiquem-no na assembleia dos anciãos. E duas vezes aqui está falando da congregação. E a primeira também, porque louvem-no publicamente, é louvar também na congregação. Mas observe, glorifiquem-no na assembleia dos anciãos. Aquela ideia aponta para honrar e atribuir peso, glorificar. Há um risco de pensar que o ministro está apenas para conduzir o culto. Olha, está ali o ministro conduzindo o culto. E se o ministro cair nesta armadilha, se ele pensar que está aqui para conduzir o culto apenas, trazer a mensagem e a palavra, ele está em uma falta gravíssima diante de Deus. Porque ele está aqui para adoração, para exaltação, para o louvor, para a glorificação. É para isso que o ministro também está. Então ele está junto com vocês, adorando a Deus, apesar de ter a responsabilidade de conduzir o culto.
Agora, o pensamento bíblico de glorificação, ou melhor, de glória, é kabod, que tem um peso de valor, de importância. É glorificar a Deus, tratando Ele como o mais pesado, o mais importante, o mais valioso do universo. John Owen, ele escreveu: aquilo que ocupa mais os nossos pensamentos revela aquilo que realmente adoramos. Passe o dia pensando nos seus pensamentos. Faça esse trabalho cuidadoso, essa investigação necessária com sua própria vida. Analise o que é que eu penso em todo dia. Eu penso mais em que em todo dia? Porque aquilo que você mais dedica atenção, pensamento, foco, interesse, esse é o teu Deus. E por mais que você diga de lábios, Jesus Cristo é o meu Deus e Ele está acima de tudo e de todos, se seus pensamentos estão envolvidos mais com trabalho, com finança, com lazer, com qualquer outra coisa, isso é um louvor de lábios. É para você que Ele está dizendo: este me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então pense, o que é que ocupa mais os teus pensamentos? É Cristo. Cristo está nos seus pensamentos quando você está pensando no seu trabalho, quando você está pensando na sua prosperidade, quando você está pensando em se livrar do seu problema, quando você está pensando no seu lazer. Cristo está em todo momento nos seus pensamentos, porque se não estiver, pode estar ocorrendo um erro muito grave na sua vida. Se os pensamentos são dominados por reclamação, por exemplo, comparações, insatisfação, algo já ocupou o lugar da glória de Deus. E aí você dirá, como foi dito num dia que a arca foi levada: Icabod, foi-se a glória do nosso Deus. Agora, existe uma estatística pastoral e psicológica. Diversos estudos mostram que a ruminação negativa, contínua, o hábito de repetir mentalmente perdas, falhas, frustrações, está associado ao maior sofrimento emocional e o aumento de risco de ansiedade e depressão. Veja o que você está cavando, que você está colhendo com murmurações. A murmuração alimenta a mente com escassez. A gratidão alimenta a mente com a memória da providência de Deus. Veja, a murmuração, ela faz uma pergunta. Ela pergunta assim: o que me falta? Então ela está procurando o que falta. Sabe qual é a pergunta que a gratidão faz? A gratidão diz assim: o que Deus já fez? Então, uma procura investigar tudo que Deus já fez. A outra procura investigar tudo o que lhe falta. O que você tem feito? Veja, conta-se a história de um homem que reclamava diariamente, porque os seus sapatos estavam velhos. Era reclamando o tempo todo, e não aparecia dinheiro. Quando ele conseguia um dinheirinho, tinha que comprar o gás. E ele sempre reclamando, porque o sapato dele estava velho e ele não conseguia comprar um novo. E essa reclamação só parou quando ele se deparou com um homem que não tinha pés. Depois, aquele homem que não tinha pé só vivia murmurando, reclamando, porque perdeu os pés e não tinha mais o conforto e a mobilidade que as pessoas que têm os pés têm. Até o dia que ele encontrou um funeral e viu um homem no caixão. Então, aonde vai parar a sua murmuração? Por que você não pode ser grato pelo que já tem? Por que você tem que estar com os olhos voltados só para o que falta? A gratidão não nasce da abundância de bens, nasce da consciência da graça de Deus. Então veja só, o progresso do nosso texto. Primeiro, louvem-no, ou seja, reconheça o que ele fez. Depois, exaltem,
Ou seja, elevem esse Deus que fez tudo o que fez. E por fim, glorifiquem, atribua peso ao que ele fez. Então começa no coração, mas depois transborda para a congregação. Você não vê a hora de terminar o dia, de terminar a semana, para que você dê início a mais uma semana no dia de domingo, porque é o dia que você vai trazer tudo o que você tem de agradecimento para, no meio da congregação, glorificar o nome de Deus. E depois ela vai alcançando a liderança. A liderança também precisa estar envolvido com esse coração de gratidão. Talvez sua oração tenha se tornado uma lista de pedidos. Talvez a murmuração tenha ocupado espaços invisíveis no seu coração. Talvez você veja apenas ausência, falta, mas olhe novamente. Você respira, você vem sendo sustentado, você vem sendo preservado, e se está em Cristo, você foi amado antes da fundação do mundo, predestinado para ser conforme a imagem de Cristo. Você foi adotado pela graça, você tem sido sustentado pelo Espírito Santo para não perder sua salvação. Ele garante, ele é o selo. Então, como não louvar? Como não exaltar? Como não glorificar a este Deus? Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a esta congregação e a todos aqueles que nos ouvem. Passo a palavra para o nosso irmão Carlos, para dar continuidade à liturgia. Graças a Deus, meus irmãos. Boa tarde a todos. Realmente nós temos que ser gratos a esse Deus maravilhoso e em todas as áreas da nossa vida nós mostrarmos a nossa eterna dependente dele, né? Em tudo que nós façamos, que nós mostremos a dependência de Deus na nossa vida. Vamos dar continuidade ao nosso culto, na quinta parte. Senhor, a ti respondemos. Respondemos a ti, Senhor, nós ouvimos e seguiremos a tua palavra. Vamos fazer uma leitura conjunta de toda a força, no Salmo 66, os versos 7 e 8. Ele em seu poder governa eternamente, e os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor. Vamos abrir o nosso hinário, né? E louvar e glorificar a Deus com o hino 79. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou, glória ao Salvador. Chegando à cruz do bom Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor, ele atendeu logo ao meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador.
que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus me amou, todo de graça me perdoou, dos meus grilhões ele me livrou. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Oração ao Senhor para que Ele nos ajude a usarmos. Podeis sentar, meus irmãos. Oração ao Senhor para que nos ajude a usarmos todos os meios de graça, todas as suas bênçãos para o seu reino e para a sua glória. Senhor, a ti respondemos. Vamos pedir a nossa irmã Lourdes para que ela faça essa oração de louvor e gratidão ao nosso Deus. Soberano Deus, glorificado, exaltado é o teu nome, Pai. Te agradecemos por tudo, por estarmos aqui na tua casa, reunidos e unidos no teu nome, Senhor. Deus, tu és maravilhoso quando nos transformaste, Senhor, para estarmos diante de ti, gratos por cada instante que tu cuidas de nós. Pai querido, te agradecemos por tudo, por este culto, por as ricas palavras que tu nos dá, Senhor, para que possamos cada vez mais trilhar teus caminhos, de acordo com a tua vontade, com a tua palavra. Pai, nos ajuda, nos fortalecendo, renovando nossas forças, fortalecendo a nossa fé, que possamos continuar, Senhor, com toda gratidão por tudo que tens feito, pela salvação, Senhor, pelos momentos de dificuldades, mas que tu estás conosco, nos segurando pelas tuas mãos. Somos te gratos por tudo, Senhor, felizes por estarmos na tua casa, louvando e engrandecendo o teu nome, Pai, e agradecidos por tudo. Elevamos aqui nossos pensamentos com toda gratidão. Confiamos em ti todos os dias de nossa vida, Pai. Queremos estar diante de ti, fazendo a tua vontade. Em nome de Jesus, é que te agradecemos hoje e sempre. Amém. Bem, meus irmãos, estamos chegando ao último culto, do nosso mês de maio. Agradecendo a Deus por essa misericórdia, pelas essas bênçãos que foi esse mês. E que o próximo mês venha recheado de paz, de luz, de harmonia. E que Deus esteja sempre conosco, guiando e conduzindo os nossos atos, as nossas ações e os nossos pensamentos. Nesse momento, eu passo a palavra para o pastor Adalberto, para ele ministrar a bênção apostólica para todos nós. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Que a graça, o amor e a bondade do nosso Deus e Pai, que a comunhão, as consolações do Santo Espírito de Deus e que a perseverança, a paz e a harmonia do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhados pela terra, agora e sempre. Amém. Amém, irmãos? O culto está encerrado, mas nós vamos ter ainda os avisos e também o nosso momento ágape e depois a nossa escola bíblica dominical.